Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Farol LS de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2015. Eu sou o Fábio Figueiredo, o pessoal na internet me conhece como Vlad, e eu estou aqui substituindo o Thiago Bizzi, né, que estará de férias pelas próximas 2 semanas. Espero que eu consiga substituí-lo à altura e que vocês gostem aí das minhas avaliações, embora a gente, na maior parte das vezes, não opere de maneira tão divergente assim. Mas eu tenho uma abordagem diferente em certos aspectos. E vamos começar então? Trago a movimentação do nosso Ibovespa. Ibovespa aqui nessa sexta apresentou uma queda forte, né, uma queda aí de 2,87%, tocando a mínima do mês passado, que era o suporte imediato em 48.600 pontos. No limite aqui, fechou abaixo do suporte, mas como fechou alguns pontinhos, a gente considera isso ainda um teste. Obviamente que esse é o teste de um suporte dentro de uma tendência de baixa que se desenrola no gráfico diário, corroborado aí pela posição das médias móveis, e apesar de um suporte que, se vier a ser perdido, né, não vem a ser um sinal muito importante, porque logo abaixo nós temos uma longa faixa de suporte aqui, né, que é a mínima do mês de março, é a mínima do mês de fevereiro. Logo abaixo aqui em 46.900 nós temos a mínima do mês de janeiro, que é a mínima do ano, onde passa também a LTA, que conecta a mínima aqui dos últimos anos. Então a gente está numa zona muito difícil de ser operada dentro do lado de venda, né, da ponta short. É importante colocar que no semanal o mercado praticamente negou o sinal da semana passada e uma LTA mais curta aqui, se a gente conectar exatamente as últimas mínimas, ela vai sendo perdida. Tradicionalmente, agosto costuma ser um mês de alta volatilidade, né? Então é isso que a gente deve ver se o mercado se aproximar aqui dessa zona de preço, com um movimento um pouco mais abrupto, um pouco mais mexido. Eu compartilho da ideia do Bizzi que o mergulho nesse patamar de preços poderia ser uma espécie de selling climax, e é a esse tipo de movimentação que a gente vai estar procurando e esperando aí nas próximas semanas. A minha rotina de avaliação segue a monitoração de índices do mercado, né? Então a gente monitorou o Ibovespa, eu sigo agora aqui para o índice do setor financeiro, que é o IFNC, que fechou então também a semana em queda, né? Queda de 2%. Hoje a maior parte do Ibovespa, o maior peso do Ibovespa está concentrado em bancos, então boa parte da movimentação do Ibovespa é explicada sim pela movimentação do índice do setor em específico. E aqui nós já temos a perda do suporte equivalente no Ibovespa, né? Enquanto o Ibovespa se segurou acima do fundo, o IFNC acaba de perder esse patamar. Porém, é uma situação também desconfortável, né? Perceba que logo abaixo nós temos a mesma zona de suporte. Aqui no caso do FNC é 4.800 pontos, logo abaixo nós temos 4.700. Tá? É interessante colocar que o IFNC, que tinha rompido um triângulo simétrico de prazo maior, aparentemente testava por cima agora a LTB rompida, desfaz completamente essa leitura, né? É inequívoca que a tendência, que é de baixa, e é a favor dessa tendência que a gente tem que operar, embora a perda de suporte esbarrando num próximo não deixa a situação nem um pouco confortável, convenhamos. O índice do setor elétrico também teve uma queda relevante, né? Na semana foi na ordem de 5%. É importante colocar que no gráfico semanal nós tínhamos um cenário comprador para esse índice, um candle branco em cima de uma zona de suporte importante, que foi acionado, né? A superação da máxima que foi auferida, porém os preços passaram para baixo, né? Então houve o stop aqui de quem trabalhou essa leitura. No gráfico diário, a gente pode observar que não há suporte relevante próximo, né? O próximo suporte que chama a atenção fica aqui na faixa dos 26.870, 26.900, né? Que é a máxima do mês de fevereiro e a mínima aqui do finalzinho de março. Tá? É também um setor aí que trabalha no diário em tendência de queda. O índice do setor imobiliário me chamou a atenção, não só porque
o índice perdeu um suporte, né? Na realidade perdeu ontem esse patamar de suporte, que era o fundo do ano, mas perdeu também a linha de referência desse longo canal de baixa. O que isso implica? Implica o seguinte: a gente pode pegar esse canal e duplicar ele e esperar que agora a nova rota de movimentação dos preços se dê dentro desse novo canal. Tá? Além disso, se nós olharmos para o lado esquerdo do gráfico, a mínima histórica fica lá em 270 pontos, né, que é a mínima do ano de 2009. E é lá que é o próximo suporte. Né? Então a gente teria espaço para uma queda de 40%. Né? Como o mercado aqui subiu em linha reta, não há frustração. Deixa eu tirar minha foto aqui para vocês possam, minha imagem para que vocês possam enxergar. Não há frustração capaz de segurar os preços aqui. Né? A gente sabe que suporte e resistência são feitos por conta da frustração dos players aí no meio do caminho. Né? Então, esse aí foi o índice do setor imobiliário, que também apresentou uma queda muito importante e que inclusive no semanal tinha acionado o retorno à média, desfez esse cenário, estopando todo mundo que trabalhou essa expectativa. Tá? A gente pode colocar o índice do setor de consumo, que é o ICOM. No diário também já tem uma tendência de baixa, mas trabalha acima do suporte equivalente. O que me chama a atenção em relação a esse setor é o fato do mercado estar perdendo uma cunha, né, uma espécie de cunha de longo prazo. Isso fica mais limpa de ser vista aí no gráfico semanal. Abaixo do suporte atual, o suporte mais importante fica somente lá em 2.500 pontos. Né? Lembre, suporte importante é o patamar de preço que o mercado bateu mais de uma vez. Né? Nós temos esse suporte aqui, que seria o próximo, mas não é o mais importante. Né? O mais importante é esse, que o mercado tocou 1, 2, 3, 4 vezes. E é um mercado que também caminha para a perda desse patamar, já perdeu LTA de prazo maior. É hora da gente entrar nos mercados futuros. Agora já posso colocar minha imagem aqui para vocês não se sentirem sozinhos. Começo pelo dólar. Eu, assim como o Bizzy, também utilizo o gráfico não ajustado do dólar. Tá? A diferença entre utilizar gráfico ajustado e não ajustado é a seguinte, percebam. Esse gráfico aqui ele é o gráfico de memória. Ele é o gráfico que foi efetuado pelos negócios dos players, que marcou, né, de fato, o negócio dos players do passado. Então, a gente tem uma máxima lá do ano de 2013 em 4,63, a máxima aqui de 2004, 3,27, né? A mínima lá do ano de 2008, 1,50. São números reais e que boa parte de vocês deve até se lembrar disso, pelo menos da mínima lá de 2008. Né? Agora, muita gente usa gráfico ajustado, ou seja, é o gráfico que acopla a taxa de juros que é embutida de contrato em contrato. Esse aqui é o gráfico perpétuo, ele nada mais é do que um gráfico que vai colando um contrato no outro. Só que esse gráfico perpétuo ajustado, ele leva em consideração a taxa de juros que é embutida em contrato futuro. E percebam, se eu levar em consideração a taxa de juros, a máxima lá de 2013 é 13 mil pontos. Ou seja, não é um número memória. Né? Não é a memória de preços que fez aquele valor. Né? Esse preço não foi negociado. Ele é os 4,60 mais a taxa de juros do período. Tá? Então é por esse motivo que eu utilizo o gráfico não ajustado. Tá? Bom, no diário o dólar deixa mais um candle que sugere alguma correção. Tá? O dólar, como vocês bem sabem, já vem em alta há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos. Na realidade, hoje foi um dia de queda, né? Apesar do corpo ser branco. O mercado hoje interrompeu a sequência de máximas e mínimas maiores. A expectativa é de alguma correção na moeda americana. Tá? Embora eu não fico tão convicto nesse movimento, porque o dólar não atingiu uma zona de objetivo, que é a zona de objetivo que eu estou trabalhando e que eu vou apresentar aqui para vocês. A zona de objetivo é a seguinte. Nós tivemos agora, aqui no comecinho de julho, um triângulo simétrico rompido para cima. Né? O triângulo simétrico é uma figura de continuação, costuma ser a figura de continuação, nesse caso aqui, uma figura de continuação de tendência de alta. E para quem conhece um pouquinho de ondas de Elliott, é uma ferramenta que eu utilizo e aos poucos eu vou apresentar aqui para vocês, costuma acontecer em ondas 4. Né? A amplitude desse triângulo serve como parâmetro de objetivo. Então, medindo o tamanho dele, eu posso projetar a partir do rompimento e auferir então o alvo que ficaria... Opa, o rompimento foi aqui, né? Perdão. Aqui foi o rompimento. O alvo ficaria lá em R$ 2,70. Uma outra técnica que a gente pode usar para auferir algum tipo de objetivo seria a última perna de impulso.
mais longa, né? Então essa aqui teria sido a última perna de impulso mais longa do dólar, projetando ela a partir do último fundo. Olha lá onde é que nós temos o alvo, na mesma zona de preço. E naquele mesmo patamar, afastando bastante esse gráfico, nós temos a projeção do pivô de alta primário, que fica mais fácil de ser visualizado aqui no gráfico mensal. É o pivô de alta de longo prazo, né, que deu início a essa tendência. Esse pivô de alta foi acionado lá em 2012. Percebam agora o seguinte, se eu meço a amplitude desse pivô, da perna de impulso do pivô, tá? E eu largo essa amplitude a partir do seu rompimento, o objetivo fica lá naquela mesma zona de preço, tá? No mesmo patamar, na mesma faixa de preço. Não é exatamente um ponto, né? Não é um ponto X, é só um norte. Essa extensão seria a extensão de 261,8%, que é a extensão tradicional, né, o objetivo tradicional dos pivôs de alta ou de baixa primário, né? É o objetivo clássico dos pivôs. Então, entre 3,70 e 3,79, nós temos o que nossos grafistas chamamos de cluster de Fibonacci, onde nós temos mais de uma extensão batendo. Se esse sinal tivesse acontecendo aqui, eu estaria muito convicto num topo muito forte do dólar. Não é o que está acontecendo. Eu até espero algum tipo de correção, mas não a marcação de um topo importante. Pelo menos essa é a minha expectativa frente a tal movimento aí que o dólar está fazendo nos últimos dias. Tá? Um grande destaque do dia, que até possui alguma correlação com o dólar, é o juro futuro. Esse aqui é o contrato de DI. Eu trabalhava com uma movimentação lateral do DI, né, desde candle, aqui do dia 28. O mercado acabou confirmando a minha expectativa e hoje o mercado acabou rompendo essa figura aqui de congestão que o mercado trabalhou por 2 meses. E percebam que esse rompimento ele abre espaço para altas vertiginosas dos contratos de juro futuro. Nós não temos resistência próxima, né? A resistência mais perto dos preços atuais fica somente lá na faixa dos 17,45, entre 17,45 e 19, esse seria o objetivo do juro. Né? No semanal fica até mais fácil de ver o rompimento que com uma barra elefante, barra essa saindo da média, então tem tudo para ser uma barra de ignição de movimento. Tá? Então esse foi um dos grandes destaques da semana, o rompimento aí do juro. A gente também pode utilizar a amplitude do triângulo como parâmetro de objetivo. Tá? Então nós temos um alvo lá em 15, depois em 15,67. Perceba que os 15,67 casam aqui com a linha de referência do antigo canal de alta, né? Que ele foi rompido e agora o mercado parece que voltou para dentro dele. Tá? Eu gosto de olhar as commodities. Eu sempre dou uma olhada no milho, CC 1015. Essa semana o milho subiu quase 10%, né? 8,96, devolveu um pouco da movimentação no dia de hoje. Uma estratégia simples e que a gente costuma utilizar para operar o milho é a média móvel de 9 exponencial, que tem gerado operações muito boas, simples de serem feitas, né? A última entrada foi produzida aqui no dia 3 e em relação àquela entrada já há um lucro aí em aberto, né, de R$ 2,30. Para quem não sabe como funciona o milho, o seu cálculo, né, você pode pegar a cotação, quanto que era mesmo? Eu esqueci. 2,20 e multiplicar por 450. Então, cada contrato produz um lucro atualmente no milho aí de R$ 990. Uma bela operação. Tá? E há espaço para mais altas no milho. A próxima resistência fica somente lá na zona dos R$ 30. O boi também é um contrato que a gente gosta de operar, o boi gordo. Está cumprindo uma simetria aqui que lembra um ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro. O acionamento desse ombro, cabeça, ombro se dá com os preços passando para cima de R$ 146. Vamos ficar atento a esse rompimento. Acima disso, o mercado tem uma simetria bem aberta e que interessa. É uma outra commodity que a gente utiliza para operar a média móvel de 9. Sem querer aqui excluir a média móvel de 9, deixa eu adicionar ela novamente. Média móvel de 9. Aqui.
Média móvel de 9. Média móvel de 9 exponencial. Tá? Ontem foi fechada uma operação de compra, né? Aqui fizemos uma operação de compra e ontem realizamos quando a média virou para baixo. Se a média virar para cima, a gente pode ter mais uma entrada no boi, que seria uma antecipação em relação ao ombro, cabeça, ombro. Comento também o café, o ICF-U, assim, não falei o boi, né? Para operar o boi, para saber o quanto vale um contrato, o quanto custa cada real de variação, você tem que pegar a cotação e multiplicar por 330. Então, cada real equivale a 330 reais. Cada contrato no momento, né, cotação 144,60 vezes 330, cada contrato equivale a 47 mil reais. E para fechar o mundo das commodities, o café, nós temos o café rompendo uma cunha descendente, que tem implicações altistas. Tá? O alvo dessa cunha é a amplitude dela a partir do rompimento. Perceba que o alvo bate com a faixa de resistência aqui, né? Que é a zona de 184 dólares e 187 dólares. Né? Lembrando que o café é cotado em dólares. Apenas aproveito para chamar a atenção, para operar essas commodities, nós temos uma planilha muito útil que é postada, que está disponível no nosso site. Tá? É só você vir aqui em leandrostormer.com.br, planilha gratuita, tá? Materiais, planilhas, você tem acesso aqui à central de planilhas e aqui Mercado Futuro, ela calcula tudo automaticamente para vocês, tá bom? Planilha muito legal, muito útil e gratuita. Espero que aproveitem. Dá uma olhada no mercado americano. Eu tenho no meu Profit somente acesso ao Dow Jones. Eu sei que o BIS utiliza o S&P 500, né? Com certeza é muito mais relevante, mas eu não tenho acesso ao S&P, somente ao Dow Jones, que engloba as 30 principais ações. Eu vejo o Dow Jones dentro de um alargamento, tá? Fundos mais importantes em queda, topos mais importantes em alta, embora o viés desse alargamento aqui dos últimos zigue-zagues são descendentes, né? O último zigue-zague, melhor dizendo, é descendente, corroborado aí pela média móvel de 21. A gente precisaria ver os preços se livrando dessa linha de referência. Aí o próximo objetivo ficaria na faixa dos 17 mil pontos, mas convenhamos que não é um mercado muito fácil de organizar dentro de uma avaliação grafista, por incrível que pareça. Trago para vocês agora as movimentações dos ativos que chamaram a atenção no gráfico diário, depois a gente dá uma olhadinha nos papéis e nas movimentações intraday. Começo pelo setor aqui de papel e celulose, Fibria, que acionou o candle de dúvida próximo à linha de referência aqui desse canal de alta de longo prazo, né? O mercado abriu em gap de baixa, perdeu a mínima, acionou até mesmo venda aqui, né? Acionou uma expectativa de retorno à média, o mercado já encontrou um primeiro objetivo, que é a média móvel de 9, o próximo agora fica no topo anterior em R$ 45,50. Nós tínhamos uma venda em SUSB, a venda foi feita ontem, gerou realização parcial. Esse trade aqui, inclusive, já não oferece mais risco. Foi uma bela venda, né? O papel chegou a estar caindo quase 6%. Inclusive, SUSB já encontrou suporte em 16,85, que era o objetivo. Ciel foi um outro papel que a gente fez uma venda no dia de ontem. Tá? Perda do suporte, houve acionamento aqui de um ombro, cabeça a ombro. O papel perdeu uma LTA de prazo mais curto. Aqui o gráfico é ajustado por conta desse gap, mas embora a avaliação não mude. Tá? O papel quase tocou no RP, faltou 2 centavinhos para bater no RP. Tecnicamente o alvo fica em R$40, na zona dos R$40. Vale 5, queda importante no dia de hoje, queda aí de 4,85, embora eu vejo a Vale dentro de um alargamento, né? Fundos mais baixos, topos mais altos, esse aqui é o pior cenário para um trader buscar operação, porque tudo pode acontecer, né? O mercado pode simplesmente buscar a linha de referência ou em cima ou embaixo. É muito difícil, principalmente que nós estamos no meio dessa figura de maior dispersão de preço, o que está alinhado com a estatística associada ao mês de agosto. Tá? Então, apesar dessa movimentação mais abrupta, no semanal a Vale fechou positiva. Fica agora o suporte em 14,80, que é o gap a ser fechado aí no papel. Certo? Petrobras, Petro 4,
queda forte nessa semana, né? Queda de 7%, não acionou o candle branco da semana passada. Deixa um candle vendedor, aponta para a busca do suporte lá em R$ 9,50. Essa tendência na Petro é revertida somente com o candle fechando aqui acima de 10,80 e nós teríamos um pivô de alta. Abaixo do suporte, o papel abre espaço para a busca do próximo, que fica lá na faixa dos 8, que é a mínima do ano. BRML3, ontem perdeu suporte, hoje confirmou, deu sequência ao movimento de queda. Olhando aqui no gráfico não ajustado, né, a gente pode perceber que o próximo suporte fica lá na faixa dos 9,30, máxima do primeiro semestre de 2009 e mínima do segundo semestre de 2009. MYPK, papel que chamou a atenção hoje, rompeu um pivô de alta no gráfico diário. Esse pivô de alta foi rompido com um gap, com volume. Incomoda para uma operação o fato dos preços estarem em cima de uma LTB, muito próximo da LTB, e o fato desse candle não está perfeitamente nos moldes do tipo de candle que a gente associa a bons rompimentos, como é o candle de ontem. Se o candle de ontem tivesse aqui, a gente poderia até ser um pouquinho mais agressivo. Eu não vejo como errado uma entrada aqui, não seria uma entrada tecnicamente errada, uma entrada tecnicamente desconfortável. EQTL, setor elétrico, né, equatorial, acionou aí um ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro, pivô de baixa, naturalmente. Incomoda o fato dos preços terem o suporte logo abaixo, aqui em 32,75. Abaixo disso, o próximo suporte fica em 30,70, porém no meio do caminho tem a LTA, que é a LTA secundária aqui, né, que existe desde o fim aí do ano passado. É uma venda possível, não considero errada também, mas é uma venda desconfortável pela proximidade do suporte. O mercado que já cai há 3 dias também, né? São 4 candles pretos. Cirela, setor imobiliário. O papel perdeu a mínima do ano em 8,80. Volumão, abre espaço para mais quedas, está bem distante da linha de referência aqui do canal de baixa de longo prazo. Próximo suporte fica em 6,55, que é a mínima do ano de 2009. Ali também tem a linha de referência do canal, que é parâmetro e objetivo. Detex também seguiu em queda. Temos Tô com o gráfico correto? Esse gráfico aqui tá estranho, né? Ficou bem estranho esse gráfico aqui. Aí. Tá distante ainda da linha de referência desse canal, que é o canal de baixo que o mercado se norteia. Vem trabalhando. Suporte R$5, que é a mínima do ano de 2008. E para fechar os papéis swing trade, Gol, que perdeu suporte, é uma venda interessante, faltou volume e tem um grande empecilho para essa venda, né? Não tinha aluguel, melhor, tinha aluguel, mas tinha uma ordem com a taxa 25% ao ano, então fica difícil executar na prática uma operação assim. No intraday, agora eu coloco a situação dos índices como um todo, né? Nós tivemos hoje o índice futuro abrindo em gap de baixa. Essa primeira movimentação do dia só foi ser encerrada às 13 horas, o mercado ficou de lado a partir de então. Nós conseguimos montar a operação somente às 15h45, é o setup de rompimento, de congestão. O mercado convergiu para RP depois do mercado à vista já ter fechado, né? Então foi uma bonita operação hoje no índice, mas difícil, né? Não foi tão fácil trabalhar esse trade e ter paciência para aguardar o sinal tranquilo de entrada. O dólar WDOU 15 não gerou nenhum sinal mais limpo de trade, abriu em gap de baixa, passou para cima da linha d'água, passou para baixo, então aqui no candle das 10h15 já tinha um cenário de dia Ascension Destroy, que é aquele dia mais difícil de atuar como day trader, né? Aumenta a chance de trades desnecessários, que implicam em custos, né? Então o day trader tem que ser objetivo e mais exigente possível para tornar a sua atividade eficiente. E o destaque do dia para intraday foi ESTC3, que abriu em forte gap de alta, o papel abriu com uma alta de 8,3%, formou aqui o que a gente chama de ilha, né? O primeiro movimento, que só poderia ser operado para cima. A gente foi um pouquinho ousado, porque o gap era grande, se houvesse fechamento abaixo da mínima do dia, buscaríamos uma venda, o mercado assim fez, e esse trade conferiu aí a quem segurou, seja pela média móvel de 9, né, aqui em vermelho, seja pelo high-low, uma operação magnífica, pelo menos como parte
da posição, com metade da posição, tá? Muito bem. Então assim eu encerro esse primeiro farol, né? A gente vai ficar junto pelas próximas 2 semanas. Eu quero trazer na segunda-feira algumas informações relevantes, né? A abordagem que eu tenho de opções, a abordagem que eu tenho de operações de abordagem de arbitragem estatística, ok? Eu não tive tempo de fazer isso hoje, não consegui me organizar, a minha nova rotina, mas eu creio que a partir de segunda vocês vão ter acesso a conteúdo bem interessante. Quem viu até o fim o farol, peço que dê um like para a gente poder mensurar a qualidade do vídeo e para que eu possa seguir no mesmo caminho, tá bom? Bom final de semana, a gente volta a conversar na semana que vem.